Graça e paz, meu nome é Renato, sou o pastor Renato e nós vamos ter agora a oração do dia. Que bom que você está com a gente. Só te lembrando, 12 horas eu tenho minha live ao vivo, participa comigo, viu? Hoje. Está chegando a ajuda, Atos 11, do 19 ao 30. Vamos lá? Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, olha, esses irmãos foram para além da Judéia, para além da Galileia, não é? Eles entraram em terras de não-judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-os o evangelho do nosso Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Os não-judeus estavam convertendo ao Senhor. Agora não foi só um caso específico que aconteceu em Cesareia com Cornélio. Agora está acontecendo nas cidades de não-judeus, porque Cornélio ainda estava na Judéia. Mas agora o evangelho está chegando nas cidades gentílicas, nas cidades de não-judeus. E Deus começou a converter essas pessoas nas cidades e na cultura delas. Embora Cesareia certamente tivesse muito mais gente não-judeu ali morando, porque ali também ficava o governador da Judéia, a questão é que agora eles estão numa cidade, numa cultura de não-judeus, e eles estão pregando para não-judeus e eles estão se convertendo. O Senhor está fazendo uma linda obra. 22. Assim, a respeito dele chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando os apóstolos, os irmãos, a igreja em Jerusalém ficou sabendo do que estava acontecendo numa cidade de não-judeus, distante dali, muito distante, numa cidade de não-judeus, eles mandaram Barnabé. Quem era Barnabé? Aquele que vendeu o terreno em Chipre e depositou aos pés do apóstolo, aquele que avalizou o apóstolo Paulo. E esse homem, o filho da consolação, foi enviado a Antioquia. E quando ele chegou, ele viu a mão de Deus. Não foi uma plantação de igreja planejada, foi Deus enviando as pessoas, elas pregando o evangelho e as pessoas se convertendo. O que Deus faz? Deus pega um líder maduro, leva para essa cidade, para quê? Para discipulá-los, que no caso é Barnabé. No versículo 25 diz: depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que Barnabé fez para discipular esse tanto de gente, para ensinar a vida de Jesus, para ensinar o estilo de vida de Jesus? Eu vou precisar de Paulo. Ele foi lá em Tarso. Por quê? Paulo, depois que chega em Jerusalém, ele é perseguido pelos judeus de língua grega. Os irmãos levam ele para Cesareia, e desde Cesareia ele vai para Tarso, sua cidade natal, e ele lá fica. Mas aí o que acontece? Barnabé lembra dele, foi buscar o apóstolo Paulo lá na cidade natal, e os dois começaram a discipular, ou seja, fazer com que aqueles não-judeus convertidos se parecessem com Jesus, porque já estavam convertidos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está vendo a mão de providência de Deus? A mão de Deus, a mão do Senhor estava providenciando tudo. Estava levando a boa notícia para aquelas pessoas daquela cidade. No versículo 27 diz: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé. Percebeu? Deus é maravilhoso. Por intermédio do profeta Ágabo, lá da igreja de Jerusalém, ele foi para Antioquia e lá ele deu a entender, vai ter uma grande fome. E foi como ele disse. Nos tempos do imperador Cláudio, teve uma grande fome. E a ajuda veio. Deus já havia plantado uma igreja em Antioquia. Deus já havia convertido corações. Para quê? Para trazer providência para os irmãos na Judéia. Na verdade, tudo está dentro do plano eterno de Deus. Essa fome foi uma permissão de Deus. Mas antes de vir aquela fome, já tinha uma igreja plantada. Porque essa igreja plantada, junto com outros irmãos, iriam ajudar os necessitados na Judéia. A ajuda de Deus veio. A ajuda de Deus veio através de um processo. Olha, levando irmãos para Antioquia, esses irmãos pregando o evangelho, convertendo pessoas, Barnabé discipulando, ensinando essas pessoas a viverem de modo generoso e ajudar uns aos outros, veio uma grande fome e essa igreja, que já tinha sido plantada, foi usada para mandar ofertas para os necessitados na Judéia, por intermédio de Saulo e Barnabé aos presbíteros lá na Judéia. Que bênção, não é? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo, antes de tudo, que tudo está sendo conduzido pela mão do Senhor. Como que isso aplica na sua vida? Entenda uma coisa. Deus não está reagindo no presente, Ele já tem um plano no passado. E tudo que a gente está vendo agora, de fato, Deus já planejou no passado. O presente é realidade de um plano do passado. Cabe a nós agir, porque Deus decidiu usar das nossas ações para cumprir seus propósitos, e cabe a gente confiar. Deus não está sendo pego de surpresa. Ele já encaminhando tudo há muito tempo para trazer sua providência. E que seja assim sobre sua vida. Amém? Quem sabe aí você não está me assistindo e você está dizendo: meu Deus, calma, calma. Não pegou Deus de surpresa não, já tem tudo sendo encaminhado. E a ajuda vem, como aconteceu com os irmãos da Judéia. Uma igreja, anos atrás, já fora plantada em Antioquia, porque Deus decidiu usar dessa igreja e de outras igrejas para abençoar, e no caso de outros irmãos, para abençoar os irmãos na Judéia. Vamos orar agora? Então vamos orar. Antes, compartilhe agora essa oração do dia para ser compartilhada. Compartilhe com quem você ama. Compartilhe nos seus grupos. Compartilhe. Eu vou orar agora. Nos comentários, deixa lá seu pedido de oração. A gente é dedicado. Foi esses dias nós recebemos contatos de três ovelhas de Jesus lá de Goiânia. Deixa eu ver o nome delas aqui. Eu quero falar aqui agora os nomes delas lá de Goiânia. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Os nomes são... Recebi esse contato da Giovânia Vilela, lá de Goiânia, da Gerciane e também de Conceição. Devem estar me assistindo. E com certeza foi porque a gente compartilhou, curtiu, comentou, e aí essa plataforma vai lançando para mais pessoas. E aí temos cada vez mais gente se unindo a nós. Então vamos orar? Se inscreva, viu? Então vamos orar. Senhor, a ajuda para os necessitados na Judéia veio de pessoas que o Senhor converteu antes. O Senhor usou da dispersão após o assassinato de Estevão. O Senhor usou daquela dispersão. O Senhor usou daquele pessoal indo para cidades, e até cidades não gentílicas, de não judeus,
o Senhor usou disso, o Senhor fez com que pessoas se convertessem em cidades de não-judeus, o Senhor enviou Barnabé, o Senhor enviou Pedro, o Senhor discipulou toda uma comunidade ali na cidade de Antioquia, o Senhor avisou que haveria fome, e aí o Senhor usou aquele povo de antemão, que o Senhor já havia discipulado, para levar ofertas generosas para irmãos que estavam na Judéia. Tudo estava no seu controle. Senhor, eu peço que essa mãe entenda isso. Ao ler o texto sagrado, que essa mãe seja cheia de fé, e saiba, o Senhor não pode ser pego de surpresa, o Senhor já está conduzindo toda uma história. Senhor, eu peço também, ó Deus, em nome de Jesus, que os irmãos compreendam que nós somos, por onde quer que estejamos ali, nós pregamos, nós não podemos ser acomodados, ó Deus, que levemos o evangelho a todos. Senhor, nós também queremos líderes para discipular as pessoas, sim, líderes para discipular os convertidos, os novos convertidos. O Senhor providenciou Barnabé e Paulo para ensinar aquelas pessoas o estilo de vida de Jesus, a mensagem de Jesus e o estilo de vida. Nós precisamos de líderes, Senhor. Precisamos de líderes para discipular irmãos em distritos, famílias, em cidades, comunidades, nações. Levanta líderes, Senhor. Concede mais líderes para a sua igreja. É a minha oração, é o meu clamor em nome de Jesus. E não há oposição do diabo, não há oposição do reino das trevas que prosperará, mas há de prosperar o avanço do reino, o avanço da igreja, a agência do reino para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Fica nessa fé, vai nessa força, em nome de Jesus. Graças. Hoje, meio-dia, a minha live, 12 horas, meio-dia. Esteja comigo. Deus abençoe, graça e paz.